Amigos do Pensar Piauí, muito bom dia. Hoje a gente traz novamente aqui ao Pensar Piauí o cientista social Rudá Rissi, presidente do Instituto Cultiva. Rudá, de início, agradecer a você. Sei que você está com a agenda aí corridíssima, mas nos permitiu um tempo aí para a gente analisar o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, e eu queria agradecer. Muito obrigado, bem-vindo aqui às páginas do Pensar Piauí. Obrigado, Oscar. Você sabe como que eu gosto do Piauí, do Nordeste. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Peço desculpas, vocês estão vendo a minha voz, é que aqui está muito quente. Aí você entra num ambiente com ar-condicionado, sai abafado e quente, já viu, né? Minhas cordas vocais se foram. Aí a voz vai embora, né? É, mas tá ótimo, tá tudo bem. Rudá, semana passada, Quest e PEC pesquisas indicando queda na popularidade de Lula, na popularidade do governo, na aceitação desse governo. Hoje, o Datafolha registra essa mesma situação. Rudá, esses números realmente são preocupantes? Veja, eles são preocupantes não pelo número em si. Eu vou primeiro falar uma máxima da política, que o Brasil ultimamente não discute a sabedoria política, fica discutindo só a conjuntura, né? Há uma máxima da política que diz que o que importa na política não é o fato, mas é a versão do dia seguinte sobre o fato. Nesse sentido, é que em campanha eleitoral, os estrategistas não pensam tanto no debate em si quando vai para a televisão. Eles pensam em como fazer recortes da imagem e vender o debate como sendo vitorioso. Isso não é uma coisa tão nova. Para não ficar muito longe, a campanha de 89, aquele famoso debate do Lula com Collor, foi editado pela Rede Globo, e foi editado mesmo, tanto que o então dono da Rede Globo, tempos depois, escreve um artigo no jornal pedindo desculpas para o Lula, né? Bom, então ele reconhecia. O que eu estou querendo dizer? A gente tem dois recortes para fazer em relação aos dados de pesquisa de 4 institutos agora, né? A Quest, a Atlas, IPEC e Datafolha. O primeiro recorte é que as pesquisas indicam que o aumento da rejeição, da avaliação negativa, ele se dá a partir de setembro, com um salto em dezembro. No caso da pesquisa Quest, não há muita alteração em relação ao índice de avaliação positiva. Esse dado significava o quê até então? Que a base eleitoral do Lula permanecia, de apoio ao governo, permanecia. Mas estava se articulando a base oposicionista, que ao aumentar a avaliação negativa, não rebatia na base de apoio. Vou pegar e falar de maneira mais clara. Se você pegar a média da avaliação, do índice de avaliação positiva do ano passado, de abril do ano passado para hoje, ela vai ficar em 54 pontos percentuais, com exceção de agosto, se não me engano, que ele sai da média e vai para 60 pontos de apoio. Mas na média dá 54, 53, 54. A última pesquisa deu 51. Se a margem de erro é de 2 pontos percentuais, 2,2, né, da Quest, estava dentro. Então, não tinha porquê. As pesquisas que vêm logo na sequência dos outros institutos indicam uma situação um pouco pior da que a Quest tinha apresentado para a gente. Mas o fato é que de setembro em diante piora a avaliação. O que me preocupa, agora juntando as duas coisas, o que me preocupa é que depois do dia 25 de fevereiro, que teve aquela manifestação na Paulista, e que, de fato, se eu trabalhar com o número projetado pelos bolsonaristas, que seria de 500 mil, 700 mil pessoas, e pegar o dado científico da USP, informando que tinha 185 mil,
Eu diria que ele flopou, ou seja, ele não chegou nem próximo do que, nem metade do que os organizadores esperavam. Mas o problema é aquilo que eu disse. O problema é que em política não é o fato que conta, é a versão. E a versão foi avassaladora. E nós não tivemos mais notícias ruins para o campo bolsonarista. Ao contrário, vai desde uma articulação na Câmara, que faz presidências da principal comissão permanente da Câmara e da Comissão de Educação, passando por uma ação muito definida do governador de São Paulo, pesquisas que indicam uma situação de rejeição à candidatura do Boulos. Ao mesmo tempo, e isso não é à toa, se divulga uma pesquisa em que a Marta Suplicy seria a prefeita mais bem avaliada até hoje, dos últimos 40 anos de São Paulo. Isso significa terceira via. Então, você tem um convite do governo de Israel para os governadores bolsonaristas e o próprio Bolsonaro. Então, você tem uma onda, um ataque da grande imprensa a essa questão da Petrobras, uma informação de que a inflação está mesmo desesperadora, e o Lula, infelizmente, admite o erro e não reage. Então, a minha preocupação nesse momento, Oscar, e por isso, respondendo a tua questão, é isso que preocupa. Lula admite qual erro? Não, ele admite. Não é que ele não admite, ele admite. Estou perguntando, que erro que o Lula admitiu? Ele disse que realmente a inflação está ruim, que o governo não está entregando o que prometeu. Assim, olha, isso é sincericídio. Na entrevista de ontem do SBT, ele foi muito claro com relação a isso que você está dizendo. Veja, um dos grandes pais da sociologia, que é um alemão chamado Max Weber, não é? Ele dizia que a ética da responsabilidade de uma liderança política, ele nem sempre fala a verdade. Eu sei que isso para brasileiro é horrível, mas se, por exemplo, você vai pegar, não é o caso, né? Você vai congelar preço, ou então vai atacar um país. Aí vem um jornalista como o Oscar e fala: Lula, você vai atacar a Bolívia? Imagina se ele fala: vou, às 6 da manhã. Isso é uma burrice política. Eu vou congelar os preços. Ele fala isso às 7 da noite. Eu vou congelar a partir da meia-noite. Das 7 da noite até meia-noite, todo mundo remarca preço. E vai explodir a inflação. Então, o que o Weber dizia é que a ética da responsabilidade sugere que você seja comedido, entende? E que você entenda o que você vai falar e como vai ser usado isso politicamente, até pelos seus adversários. Né? O que eu estou querendo dizer é que eu acho que o lulismo ele é uma política que desmonta a capacidade de reação da sua base política e social. É isso. É isso que me preocupa. Você estava dizendo dos recortes que são feitos para a divulgação daquilo que interessa ao setor A, ao setor B. E aí, de quando saiu as primeiras pesquisas da semana passada para cá, o Pensar Piauí tem divulgado pensamentos de principalmente jornalistas que escrevem sobre essas pesquisas. Miguel do Rosário, Chico Cavalcante, Rogério Tomás. E há uma discussão sobre comunicação de governo, a comunicação do governo. Uns culpando a comunicação, outros não culpando a comunicação, pegando esse teu raciocínio, esse teu pensamento de usar recortes das pesquisas para propagar o que lhe interessa. Eu pergunto, como é que você vê o aspecto da comunicação no debate dessas pesquisas? O que eu acho é o seguinte: a comunicação do governo Lula é inexistente porque o Lula não quer. Assim, eu vejo esses canais progressistas falando dessa história da comunicação e colocando todo o ataque ao ministro. Todos nós conhecemos o Lula. Por que o ministro permanece? E mais, por que o ministro da SECOM,
permanece sempre sorrindo? É porque o Lula quer assim. E por que o Lula quer assim? Porque o Lula está inseguro nessa terceira gestão dele. Ele nunca esteve tão inseguro como agora. O que nós sabemos do bastidor é que o Lula acha que se ele for para o enfrentamento, inclusive colocando fogo na base social, não é a política, é social, quer dizer, eleitor, na base social dele e do governo, ele estimula o ataque do bolsonarismo na rua. E uma coisa é você disputar e ter a polarização eleitoral. A outra coisa é você ter disputa de rua. E ele acredita, nos bastidores é isso que se fala, que essa base social lulista não tem garra, não enfrenta. Ora, ele tem razão em relação a não enfrentar, porque o Felipe Nunes, que é o dono da Quest, publicou um livro recentemente, com o Thomas Trauman, em que ele num dos momentos do livro, ele relata várias pesquisas qualitativas que eles fizeram, inclusive para escrever esse livro. Pesquisa qualitativa não é estatística, é quase que uma entrevista coletiva com 10 pessoas que têm o mesmo perfil, para saber como elas pensam, né? E eles fizeram centenas, se eu não me engano, de pesquisas qualitativas. E o que ele informa? Que nesses grupos de 10, 3 eles escolhiam a dedo, eram eleitores do Bolsonaro. 3 eram eleitores do Lula. O resto era meio indeciso e eles colocavam um ator, que ninguém sabia que era ator. E o que o Felipe Nunes descreve? Que quando o ator dizia que estava inseguro, os bolsonaristas iam para cima dele para convencê-lo de que ele tinha que ficar do lado do Bolsonaro. E os lulistas ficavam quietos. Quando o ator dizia, acho que eu vou votar no Lula, os bolsonaristas iam pro ataque, os 3. Atacavam ele, falavam que ele... E os lulistas ficavam quietos. O que o Felipe... O que os autores do livro indicam, sugerem, é que os lulistas hoje não têm coragem de ir para o enfrentamento. Eles têm medo do bolsonarismo. Então, o leão, que era o petismo e a base lulista, que toda a direita tinha medo no século XX, 1980, 1990 e o início do século XXI, hoje é um leão desdentado, segundo a análise desse livro. E o bolsonarismo ganhou essa imagem. Então, o problema da comunicação é que o Lula não quer uma comunicação social forte, que estimule o embate, porque ele acha que vai estimular, mas que a base lulista não tem mais o nível de organização e de reação, inclusive de ânimo, que tinha no século XX. O Lula está muito assustado com esse desânimo, com essa desarticulação. Aí quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? O que ele pega e faz? Desestimula ainda mais. Então você está criando um círculo vicioso na base lulista, e do outro lado você tem um ex-presidente que todos sabem que vai ser preso no segundo semestre, e ele está criando, junto com o núcleo duro dele, uma reação em cadeia, mostrando que tem força além do que tem realmente. Não é? E aí você vê a grande imprensa se alinhando com o bolsonarismo, atacando o PT, o petismo, o bloco de esquerda, diariamente, como foi agora há pouco nos canais de análise política de TV a cabo. Né? Aqui nessa entrevista já falou muito de lulismo. Em poucos momentos você usou a expressão petismo. Já se discutiu muito isso, lulismo, petismo, mas nesse governo, agora, e com o reflexo dessas pesquisas,
como é que você está vendo essa questão do lulismo e do petismo, agora 2023, 2024? Então, vamos lá. Eu escrevi um livro sobre isso, o lulismo. Aliás, eu fui o primeiro sociólogo a escrever, né? O André Singer, que escreveu logo em seguida, também com esse título, ele cita o meu livro, né? No livro dele, né? Então, assim, eu acho que eu tenho, como é que o pessoal fala? Lugar de fala, né? Para falar sobre lulismo. O que eu acho que é o lulismo hoje? Eu acho que o lulismo é o principal guardião do pacto da Nova República. A Nova República foi desenhada pelo Tancredo Neves com um acordo com os militares. E era, vamos dizer assim, um guarda-chuva ou uma parede, uma moldura, em que ele estabelecia um acordo entre movimento sindical, não era exatamente esquerda, movimentos sociais e as demandas por ampliação de direito social e os interesses do alto empresariado brasileiro, assegurando a estabilidade dos militares e um certo comando militar. Então, assim, isso é a Nova República. É um acordão de elite que o Brasil sempre faz, só que o que acontece é que o Lula, ao longo do século XXI, ele montou um arco de alianças que cada vez incorpora mais gente de direita. Né? Na primeira gestão Lula, havia uma ou outra incorporação como vice dele, mas muito longe do que é hoje. E isso faz com que o lulismo seja uma articulação extremamente ampla, que ela hoje é de centro. Porque ela tem gente de direita, centro-direita, e tem gente de centro-esquerda. Né? Não tem gente de esquerda, tem gente de centro-esquerda, né? Social-democrata. Só que o centro-esquerda, no governo Lula, então agora eu vou ampliar para o governo, né? No governo Lula, o centro-esquerda é só uma espécie de vaga memória do que era a pauta do PT. Porque o núcleo duro do governo não incorpora Sônia Guajajara, não incorpora Marina Silva, não incorpora Silvio Almeida, não incorpora os ministros das pautas, a Secretaria-Geral da República, o Márcio, não incorpora os ministros das pautas tipicamente petistas. Então, esse governo é um governo que está um pouco mais à direita do que é o PT. Ele está, inclusive, um pouco mais à direita do que o Lula desenhava como lulismo. Né? E é essa dificuldade da base eleitoral do Lula entender o que está acontecendo e compreender qual que é o seu papel nesse momento. Né? Eu acho, portanto, que a gente tem que recompor o que é o governo dentro do guarda-chuva chamado lulismo. Estou dizendo que ele é um pouco mais à direita do que o próprio lulismo, desenhado lá no primeiro governo Lula. E eu acho que o petismo está absolutamente apagado e submetido ao lulismo. Vou dar um exemplo. A presidente Gleisi Hoffmann sai de uma reunião da direção nacional e que critica, e ela própria, junto com a direção nacional do PT, critica a política econômica do Haddad. Quem é que desautorizou a Gleisi Hoffmann? Zé Dirceu. Primeiro, porque ele é candidato a deputado federal. E segundo, porque ele se alia ao Haddad porque ele quer ter peso no PT de São Paulo. Alguns dizem que ele vai se candidatar à presidência do PT nacional. E aí ele precisa de São Paulo. E nesse sentido ele precisa do Haddad, porque o acordo prévio é que o Boulos é candidato a prefeito em São Paulo para o PSOL apoiar a candidatura do Haddad ao governo do estado de São Paulo em 2026. Então, você vê que tem uma amarração aqui que desautoriza até o PT a ser um partido mais à esquerda do que o lulismo. Ele é desautorizado pelos grandes nomes do governo Lula, que, como eu disse, estão à direita do lulismo. É uma equação dificílima e muito angustiante para quem é do campo progressista ou é de esquerda, no momento que você vê o avanço da extrema-direita em Portugal, você vê na Argentina. Né? Eu queria falar do avanço da extrema-direita daqui a pouco, mas eu quero voltar um pouquinho ali atrás, que eu fiz um corte.
quando você estava dizendo que o Lula está, não sei se você usou a expressão angustiado, mas você usou uma expressão que diz que o Lula não está confortável na cadeira de presidente da República hoje. Eu queria que você voltasse um pouco nesse tema e desenvolvesse um pouco mais que Lula é esse, que angústias são essas, para depois a gente falar do avanço da extrema-direita. Olha, coletando, que é o que a minha equipe faz, coletando as entrevistas do Lula desde a posse. E as conversas que nós temos no bastidor, o que é que a gente tem de informação? Que o Lula, em primeiro lugar, acha que o eleitorado brasileiro é muito diferente de 2002. Né? Ele acha que hoje nós temos na equação o bolsonarismo, que é a principal força de mobilização de rua. Ele acha que o movimento sindical, que era a grande alavanca de mobilizações de rua pelo campo progressista, ele teve as pernas quebradas com a reforma trabalhista do Temer, e ele acha que o Congresso hoje está absolutamente na mão do centro-direita e da direita, e que eles deram um salto em relação ao comando do Eduardo Cunha. Então o Lula se sente... Posso te interromper bem aí? Desculpa. Claro. Você concorda com esse achismo do Lula? Concordo. Eu concordo, mas não pelos mesmos dados que ele escolhe. O meu olhar é porque é o seguinte, eu preciso explicar aqui rapidamente, Oscar. Eu sou gramsciano. Gramsciano pensa na cultura, em como é que você constrói a hegemonia. E a hegemonia é cultura, é valor. Então, o meu olhar é sempre tentando buscar pesquisas e informações sobre como que o brasileiro médio, quer dizer, o trabalhador, não pensa, para saber como é que ele projeta politicamente, inclusive numa eleição municipal. E o que nós temos de pesquisa é que os valores liberais e essa ideia do empreendedorismo, de eu me salvar sozinho porque tudo é uma porcaria, e a minha família é o máximo que eu consigo acreditar em algum âmbito coletivo, isso pegou. E pegou onde? Nas pesquisas que nós estamos vendo com população que mora em favela e na periferia dos centros urbanos. Então, assim, pegou. Isso desmonta aquela ideia da solidariedade, né? De um projeto nacional que valoriza o negro, a mulher, LGBT. Por quê? Porque esses negros, mulheres, né, estão hoje achando que eles vão se virar sozinhos, porque todo mundo faz parte da mesma loucura. Nesse sentido, as pessoas que se sentem marginalizadas têm no bolsonarismo um caminho de ataque ao status quo, à ordem social e política. Não tem mais na esquerda. A esquerda não lança uma porta da esperança para quem se sente patinho feio. Quem lança pela raiva, pela destruição de tudo, é o bolsonarismo. Então, o Lula, eu acho que se ele não trabalha com as mesmas fontes de informação, eu acabo chegando à mesma conclusão que ele. Né? Nunca eu vi o campo progressista e a esquerda, em especial, tão desarticulada e sem projeto como agora. Né? Só lembrando, uma das pesquisas saiu agora recentemente, eu não sei se é a Quest, uma delas revela que, de fato, os eleitores do Bolsonaro eles têm uma percepção 2 ou 3 vezes acima da média de que eles perderam poder e valor na sociedade brasileira nos últimos 20 anos. Enquanto a maioria da população não sente isso, se eu não me engano, 45% dos eleitores do Bolsonaro acham que o Brasil desvalorizou eles como pessoas. Isso mostra como o bolsonarismo ele agrega os bagrinhos. Ele agrega os ressentidos, os fracassados, né? Pelo menos que tem esse sentimento, né? De marginal. Né? E a esquerda não consegue agregar mais, ele não consegue. Ok. Eu ainda ia
eu ainda ia perguntar se você queria concluir, porque eu cortei de novo a questão do Lula. Ou Não, na verdade, eu tá acho que é tudo um ok. pouco isso. Quer dizer, a minha preocupação como Você estava gramsciano. dizendo que o resultado das pesquisas mostravam uma situação, que o Lula estava vendo isso, e aí foi um momento que eu lhe cortei para saber se você também concordava. Mas vamos então falar aqui da extrema-direita. Na Argentina, Milei. Os Estados Unidos, com o governo trabalhando bem, com a economia bem, tudo, mas o Trump aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas. Direita na frente em Portugal, na Itália, Holanda. Aqui no Brasil, o bolsonarismo é um viés político muito forte. E aí, como é que a esquerda do mundo trata essa questão do avanço da extrema-direita? Bom, então vamos por parte. Não é verdade que a extrema-direita é a maioria dos governos no mundo. Não é. Não, mas nesses países que eu citei aqui, ela está bem. Sim, mas só nesses. É bem. minoria. Vamos pegar a América inteira. Né? Quantos governos são de centro, centro-direita, centro-esquerda, e quantos são de extrema-direita? Não é? Sim. Então, assim, eles são minoria. Na Europa é a mesma coisa. Não adianta falar, não, o Chega cresceu. Tá bom, mas não é governo. O que nós temos de informação, não sei se vai acabar se efetivando, é que a Aliança Democrática, que ganhou as eleições, vai se aliar com o PS, Partido Socialista Português. E o Chega vai de novo ficar lambendo o dedo. Não é? Então, não é verdade que eles são. Então, por que chama tanto atenção? É porque eles têm estratégia. É o tal do recorte, é? É o recorte, É o recorte das notícias. Que faz, inclusive, jornalista de esquerda achar que eles têm mais poder do que eles têm. Uhum. Esse é o problema. Os jornalistas de esquerda não falam da força da esquerda no Uruguai, não falam de como está na Bolívia, como é que está mesmo que não tenham governos de esquerda, mas não falam da América Central. Não... E aí só cita Estados Unidos e Argentina e o bolsonarismo. Então aí fica parecendo que a extrema-direita está dominando a América. Né? E no caso dos Estados Unidos, tá bom, há uma tendência de vitória do Trump, mas ele não ganhou ainda. Então, você vê que já se dá como certo. Né? Isso é opinião, isso não é fato. O que eu vejo é que o jornalismo e até mesmo a sociologia brasileira não analisa mais o que está acontecendo. Ele projeta e opina. Né? Então começa a fazer previsão. Previsão não é ciência. Né? Pode ser qualquer coisa, o cara que joga tarô, tal, mas não é ciência. Né? Então, eu vejo que a estratégia de comunicação e a capacidade de mobilização e de ofensiva para pautar o olhar e a agenda nacional pela extrema-direita, ela é muito organizada. Ela é muito efetiva. Vou fazer aqui do Brasil um paralelo rápido. Era assim que o PT agia quando foi fundado. Os primeiros 20 anos do PT, ele não tinha governos do Estado, ele não tinha uma bancada majoritária no Congresso Nacional, ele não tinha o peso que hoje ele tem, não governava o país, mas ele colocava a direita com muito medo. Vou lembrar um fato, teve lá... Eu me recordo perfeitamente dessa época. Não, nós tivemos, chegou até no início do século, o tal do Cheguei. Aliás, no primeiro governo Lula, se não me engano, em 2005, começaram a falar do mensalão inicialmente, no Correio e tal, e o PSDB falou, vamos para a rua. Eu lembro do Lula, presidente, falou, vocês querem ir para a rua? Eu topo. Eles recuaram. Eles pararam de falar de impeachment e de ir para a rua. Aí você faz uma associação com o ato do bolsonarismo agora, então, de 2024. A extrema-direita inverteu. O lulismo e a esquerda está totalmente acuada,
e a extrema-direita está na ofensiva o tempo inteiro, mesmo quando, no mundo real da política, eles não têm a força que eles têm. Eles vão ser presos, gente. Pensa bem. O PT, quando estava no mensalão, estava todo desarticulado. A extrema-direita vai para cima. Então, eles têm hoje uma lógica de comunicação, de organização e de mobilização para criar fato político que coloca eles nas pautas e na agenda do país o tempo inteiro. O próprio Milei perde lá a votação no Congresso, mas ele continua sendo a notícia. Ninguém fala mais de que ele perdeu no Congresso. Do que de quem que está fazendo ele perder. Né? A mesma coisa em Portugal. O PS está sendo chamado para governar, mas todo mundo só fala do Chega. E do coitado do brasileiro lá que se tornou luta arte marcial bolsonarista que se elegeu. Você vê que eles pautam. É muito interessante a lógica deles, entende? Para a gente finalizar aqui, num determinado trecho aqui da entrevista, você falou ser gramsciano e falou de cultura. A cultura poderia ser, Rudá, uma saída? O governo poderia trabalhar mais essa área? Sem dúvida, né? Como Sem dúvida. Uma possibilidade de sair dessa sinuca? Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque a cultura trabalha com valores, né? E com a visão de mundo. Eu não acho que a ministra atual da Cultura tenha uma noção dessa. Ela acha que cultura é evento. Assim, ela não consegue pensar um projeto de diálogo com a identidade e os valores da sociedade brasileira. Eu tenho muita admiração pelo Silva Almeida, mas você vê, a pauta dos direitos humanos, ela entrou nos lares brasileiros? Não entrou. Não. Né? A questão indígena virou uma questão atomizada. Né? É quase que um tema especializado dentro do governo. A questão ambiental, quem fala é o Lula. E a questão indígena, você falou atomizado, eu diria assim, muito marginal. Parece que tem que fazer porque... É isso. Foram nossos antepassados, a gente tem uma obrigação. É isso. Então nós tem que fazer porque são parte da sociedade como eu, você e todo mundo. Exatamente. Não, veja, é uma dívida histórica. Eu estou falando sempre do ponto de vista de uma disputa cultural, né? De uma disputa de valor. Que, aliás, a extrema-direita brasileira, com Olavo de Carvalho, roubou esse conceito da esquerda, que é gramsciano. E eles hoje trabalham essa questão de valor. Você vê, brincou aqui, brincou ali, eles pegaram o discurso do Lula contra Israel e puxam o evangélico. A pesquisa da Quest mostrava o aumento da rejeição ou da avaliação negativa do governo Lula pelos evangélicos. Eram os evangélicos que estavam sendo reconvertidos a partir da pauta de Israel. Veja, isso é uma inteligência cultural, de política cultural, de comunicação. O PT e o lulismo não sabem mais fazer isso. E ficam falando, vamos pegar e divulgar o que a gente está fazendo com matriz energética, vamos fazer... Mas até quando que vai ficar esse discurso? Qual é o valor da população brasileira com os quais eu tenho que conversar? Né? A questão de que todos nós somos irmãos, a solidariedade, quais são os valores que estão próximos da esquerda? Porque o Gramsci falava isso. Fala, o cristianismo, a maioria de direita, mas tem uma ala que trabalha com justiça social. E o Gramsci falava, nós comunistas temos que nos aliar a eles. Nessa pauta eles são parecidos com a gente. Nós não temos que ficar inimigo deles. Então, assim, essa visão, o PT perdeu e o lulismo perdeu. Qual que é a ideia? Vamos tentar conquistar os evangélicos, mas com o quê? Com o quê? Falando a mesma coisa que o Malafaia? Na internet. Pois é, então a gente perdeu a conexão com o mundo real. Não é? A gente, campo progressista, né? Nós perdemos a conexão. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer uma revolução no campo progressista e na esquerda para a gente voltar até a potência que a gente tinha nos anos 80. Hoje,
nós voltamos a ter um peso insignificante na cultura brasileira. Fazer essa revolução para poder voltar para as ruas. Porque não tem ânimo. Eu vejo o pessoal na rede social falando, tem que ir para a rua. Tá bom, filho, então chama alguém, quero ver se você leva. Parece que é assim, ó, voltar para a rua significa logística, você precisa ter uma pauta que motive, você precisa ter organização. Uma pauta que motive, eu acho que essa é a... Você tem que ter dinheiro, não é? Assim, cadê? Quem é que... Você tem que ter liderança carismática. Cadê liderança carismática? Não é? Então, eu acho que está na hora, e você vê que as lideranças carismáticas novas estão sendo engolidas pelo lulismo. Veja o perfil de campanha em março do Boulos, em São Paulo. É uma campanha cordeiro, totalmente cordeirinho. Qual é a imagem que ele está projetando? Qual é a força da periferia? Que ele é da periferia? Nada. Questão habitacional, que é o tema dele, nada. O que tem é ele sendo engolido pela Marta Suplicy e a imprensa ainda divulgando que ela é a prefeita mais bem avaliada em 40 anos da história de gestão em São Paulo. É o Boulos. Estão fechando o Boulos. Então, inclusive, divulgaram no mesmo momento que o Boulos tem mais rejeição do que o Nunes. Rapaz, isso daí é uma pauta clara. É uma pauta clara de destruição do Boulos e com reconstrução dessa famigerada terceira via. Não é? É uma imprensa militante mesmo, panfletária. Né? É isso que nós estamos tendo hoje no Brasil. Muito bem. Eu queria agradecer ao Rudá por mais pelo meu reloginho aqui, 36 minutos de boa conversa. Muito obrigado, meu querido. A gente volta a lhe procurar aí daqui a alguns tempos para novas análises, tá bom? Espero que com uma conjuntura mais favorável. Obrigado, Oscar. E que a esquerda com força de ir para a rua, não é? Pois é. Grande abraço. Valeu, muito obrigado. Um abraço.